Só o Senhor Jesus é permitido e só através dele e só ele nos liberta de nós mesmos. Não adianta nós acharmos que de alguma forma uma maldição hereditária Jesus quebrou na cruz, porém o que quer dizer? A maldição hereditária passa de pai para filho. Eu como psicanalista, né, eu percebo que algumas coisas as pessoas adquirem já geneticamente ou hereditariamente uma forma de pensar, vai absorvendo, e isso aí às vezes, mesmo fazendo mal, ela não consegue essa mudança. E não que exista mais, né, porque ele libertou-nos, essa maldição que tem que persistir, mas acaba que pela natureza humana mesmo, ela acaba persistindo, né, devido às falhas humanas. E quando você aceita realmente Cristo, ele te liberta. Não aceitar simplesmente falando, dizendo, mas realmente percebendo o que é verdadeiramente ser um cristão. Não é que você seja uma pessoa perfeita, que você não vai errar, que você não vai equivocar-se, porque você é de uma natureza imperfeita. Na verdade, Deus o criou perfeito, porém o desequilíbrio da desobediência, né, desequilibrou toda a genética humana. E aqui, dando continuidade no livro de Atos, né, nós vemos a cura de um coxo em Atos 3, de 1 a 10, que diz que Pedro e João subiam ao templo para a oração na hora nona. Esse mesmo Pedro que era o Pedro que negou, esse mesmo Pedro que foi pelo que ele podia oferecer, inclusive os historiadores falam que ele tinha até uma dívida, né, quando aconteceu aquela pescaria milagrosa. Então, quer dizer, o intuito dele era resolver os problemas humanos. E era levado um homem, diz aqui, né, coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João que ia entrar no templo, imploraram por uma esmola. Implorava, né? Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. Ele olhava atentamente, esperando receber o quê? O mesmo que Pedro esperava receber de Jesus a princípio, antes dele conhecer ele verdadeiramente. E aí Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho lhe dou. Em nome de Jesus Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente seus tornozelos se firmaram de um salto e pôs-se em pé. Passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus, e reconheceram-se, sendo ele, né, aquele que estava sentado na porta formosa do templo, enchendo de admiração, porque as pessoas, elas só respeitam, né, algo que saltam-lhe os olhos. Elas não creem simplesmente pelo fato do amor e da ideologia, da mentalidade de Cristo ser uma coisa tão funcional, tão real, que faz tanto sentido. Ele só aprende a respeitar resultados, e resultados que lhe pulam os olhos. E aí o discurso de Pedro no templo, né, ele faz, apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles, no pórtico chamado Salomão. O povo estava deslumbrado. Sempre é assim, tem que ter algo que salta aos olhos. À vista disso, Pedro se dirigiu ao povo dizendo: israelitas, por que maravilhastes disto? Por que fitai os olhos em nós, como se o nosso próprio poder ou piedade tivesse feito andar? O Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, é o Deus a que vos traístes, né, e negastes perante Pilato, quando ele havia decidido soltá-lo. Lembrando que Pedro também o negou, né? Vós, porém, negaste o santo e o justo, e pediste que vos concedesse um homicida. Lembrando que Barrabás, né, tinha cometido um homicídio, né, e ele não é ladrão como diz, né? Se você pega a tradução do grego, ladrão é cripto,
vem de cripto, né? E lá na tradução do grego tá lestai, quer dizer, um revolucionário. Mas mesmo assim ele pregava que deviam se desviar da opressão romana através da violência. E Cristo não, Cristo pregava que tinha que ser tudo feito através do amor. E nada seria permitido se no céu não fosse, né, permitido. E ele diz aqui, ó, desarte, mataste o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunha. Pela fé em nome de Jesus é que esse mesmo nome fortaleceu este homem que agora vedes e conhecedes. Sim, a fé vem por meio de Jesus. Deu a este saúde perfeita na presença de todos nós. Esse poder foi dado a ele porque ele fez da forma que tinha que fazer. Não tendo compaixão dos homens, até mesmo pelos erros que estes viessem a cometer. E mais adiante nós vamos ver isso aqui, ó. Mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Ou seja, o humano é imperfeito. Quanto a isso não há fatos. Porém, ao arrepender, ao aceitar Cristo como você imperfeito, né, precisando de Cristo, né, aquele que ensinou todas as coisas, tanto para os judeus como para nós agora através do conhecimento, né? A fim de que a presença do Senhor venha tempos de refrigério e que envie o Cristo que já foi designado Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até aos tempos da restauração de todas as coisas, quer dizer, restaurar tudo que ele fez perfeito, que sobre a desobediência houve o desequilíbrio humano, e agora ele vai restaurar, mas até que venha esse tempo, né, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Disse na verdade Moisés: o Senhor Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta, semelhante a mim, a eles ouvirei em tudo quanto vos disser. Acontecerá que toda alma que não ouvir a este profeta será exterminada do meio do povo. Quer dizer, precisa ouvir, aceitar que nós somos falhos, que nós precisamos de Cristo, né? Porque Ele é o único perfeito, que através dele nós podemos ser redimidos. Não porque nós vamos passar daí por diante a ser perfeito, mas porque nós aceitaremos que nós somos imperfeitos e que nós precisamos dele. E ao não recriminar o outro, não discriminar, não apontar o dedo, nós estamos aceitando, nós estamos reconhecendo as nossas imperfeições. Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com vossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência será abençoada todas as nações da terra. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou-o primeiramente a vós outros para vos abençoar, no sentido de que cada um a parte da sua perversidade. Segundo a psicanálise, né, existe o psicótico, o neurótico, que são todos nós, e o perverso. Então o perverso é aquele que infringe a lei, né? E a lei, no caso, ela é para proteger o próprio ser na sua plenitude, né? Ele e os seus pares. E Deus, como Pai, ele vem com o Evangelho para que o homem suceda bem, se dê bem, né, ao obedecer. Então aqui de Atos 3, 1 a 10, né, é a cura de um coxo, o discurso de Pedro no templo, de 11 a 26, Pedro e João agora presos no capítulo 4, de 1 a 4, né, é descrito aqui: falavam eles ainda ao povo quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus. Os saduceus eram os políticos, né? Os saduceus eram os políticos da época, ressentindo por ensinarem eles o povo e anunciarem Jesus a ressurreição dentre os mortos. Então os saduceus, eles usavam, né, da palavra, da lei, né, para oprimir, para fazer, colocar fardo nas costas daqueles que nem eles sabiam carregar. E eles atrelavam muito, né, os fariseus, que eram os religiosos, e eles políticos, usando a lei
E ainda tinha os escribas, né, que as escreviam e as interpretavam. E assim eles os prenderam, recolhendo-os ao cárcere no dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra aceitaram, subindo o número para 5.000. Pedro e João perante o Sinédrio, né, é narrado aqui em Atos 4, de 5 a 22, que no dia seguinte reuniu-se em Jerusalém as autoridades, os anciões, os escribas, né, os que escreviam a lei, e com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre, todos que eram da linhagem do sumo sacerdote. Lembrando que hoje o sumo sacerdote é Cristo, né? É o único sumo sacerdote nosso. E pondo-os perante eles, o erguiam com que poder ou nome fizeste isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse: a autoridade do povo e dos anciões, visto que hoje somos interrogados, ele diz aqui, né, a propósito do benefício feito a um homem enfermo, e de modo porque foi curado. E assim os religiosos, né, eles sempre estão atrás porque foi feito, como foi feito, e não a maravilha, né, do milagre, da restauração que Cristo faz, porque ele pode curar, e alguns ele curava, mas a verdadeira cura, o maior milagre é a mudança de comportamento, né, do ser humano, que tem essa imperfeição, tem esses traços de personalidade que acompanha desde o útero da mãe, através do cordão umbilical, através dos nervos ali que vão passando, né, da mãe para o filho, tudo que ela absorve aqui do mundo externo vai passando para o filho lá dentro, e ele vai crescendo e vai se tornando, né, aquele ser humano ali, com todas as imperfeições humanas e os traumas que o acompanham todo o tempo. Mas Jesus, ele pode nos curar de nós mesmos, pode nos resgatar, né, de nós mesmos. Tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que o nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vos crucificaste, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome que está curado perante vós. E só ele pode, né? Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Então, essa é a palavra que a igreja tem que levar, né? Da salvação. E não da prosperidade que eles pregam aí, que é uma prosperidade, né, materialista. E nós vamos ver aqui mais para frente que o ser humano, para ser cristão, ele tem que abrir mão, né, das coisas materiais. Não que ele não possa possuir. Isso pode ser até bênção para os outros, como nós vamos ver aqui também, que alguns possuíam e vendiam para ajudar os outros. Mas não enriquecer através do que Jesus fez de graça, né? E pagando com a sua própria vida. Ao ver a intrepidez de Pedro e João, sabendo que era um homem iletrado e incultos, admiraram-se e reconheceram que havia eles estado com Jesus. Uma vez que você esteve com Jesus, não tem como, né, ocultar isso. Vendo com eles os homens que foram curados, o homem, né, que foram curados, nada tinha que dizer ao contrário, e mandando ao sair do sinédrio, consultaram entre si, dizendo: que faremos com este homem? Pois na verdade eu manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por ele, e não podemos negar. Então, como o homem respeita, né, algo que lhe salta aos olhos, mas para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemos-nos para não mais falarem. Chamando-os, ordenaram-lhe que absolutamente não falasse, nem ensinasse em nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes, e vós outros, do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Não tem como fechar os olhos, né? Depois, ameaçando-os mais ainda, soltaram, não tendo achado como castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que aconteceu. Né? Aquele mesmo povo que mandou crucificar, porque eles simpatizavam com Barrabás, que era o que defendia os ideais dele. Não que Cristo não achasse aquilo correto, talvez, deles não serem oprimidos, né, tanto por outros povos como romanos, mas ele sempre pregou que isso fosse feito de forma ordenada, né, educada, cordial, sem violência, e que tudo fosse feito vindo do alto, do Pai, né, e não por vontade própria, né.
Ora, tinha mais de 40 anos aquele em que se operava essa cura. E agora nós vemos a igreja, né, entrar em oração em Atos 4, de 23 a 31, né? Uma vez soltos, procuraram os irmãos ali e contaram quantas coisas lhe haviam dito os principais sacerdotes. E os anciãos, ouvindo isso, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu e a terra, o mar e tudo o que nele há, o que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, por que enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades juntaram-se um contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se juntarão nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, a qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede ao teu servo que anuncie com a intrepidez a tua palavra. Enquanto estende a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do seu santo servo. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciaram a palavra de Deus. E ainda a comunidade cristã, né, e a oferta de Bernabé é descrita aqui em Atos 4, né, de 32 a 35, e depois a oferta de Barnabé de 4 a 36 e 37, né, que diz que da multidão dos que creram eram um coração e a alma, ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Isso aqui que é o interessante, né? Com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus e todos eles haviam abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles. Por que não havia necessitado? Porque o que tinha distribuía com o que não possuía. Essa é a ideia, né, cristã. Não que cristãos sejam pessoas perfeitas, pessoas que só fazem o correto, mas são pessoas que são atraídas por Cristo, né? Ao não ter apego a coisas materiais e ter um amor ao próximo como maior e não serem violentos, né? Porquanto os que possuíam terras e casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um medida que quem tinha necessidade. E esses apóstolos não pegavam para eles, eles distribuíam para aqueles que realmente precisavam, né? Como se hoje as igrejas estivessem todas abertas com um local ali para banho, para dormir, uma sopa quente à noite, né? Para todos aqueles que olhassem, vissem, ó, ali existe Deus, existe, né, Jesus ali, ó. Aquelas pessoas ali que rescindiram com a sociedade, que estão ali na rua, né? Ao ter necessidade, elas veem esses templos como um local para se acamparem, né? Para estarem ali se alimentando, se banhando, mas a gente sabe que hoje, né, é muito diferente. E a oferta de Barnabé, né, que é José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Bernabé, que quer dizer filho de exortação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo, trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Então essa é a mensagem. Ser cristão, para mim, resume-se nisso. Amanhã, depois, através desses vídeos, né, alguém quiser abençoar outras pessoas através de mim, eu poderia fazer um trabalho assim, né? Apenas vendo o vídeo divulgando com os royalties, eu receberia isso. E aqui vemos claramente, né, pessoas realmente cristãs, pois tinham desapego ao material, não eram violentas, amavam ao próximo a ponto de doarem pelos outros, pela causa, como fez Deus desde o princípio, todos iguais perante a eles. Essa é a mensagem, amém?